Olá, turma, saudações. Eu me chamo Edivander Pires e nós daremos com esse módulo início aos tópicos de normalização de trabalhos acadêmicos, tratando especificamente da ABNT NBR 6023/2018, que é a norma de referências de acordo com a ABNT. Essa norma passou por uma atualização e foi publicada em novembro de 2018. Então, comparando, né, com a sua primeira edição de 2002, houve mudanças em alguns detalhes que a gente vai visualizar nesse módulo, que é um módulo composto por 5 videoaulas. Essa é a primeira de 5. A gente sempre inicia com uma rápida discussão sobre o porquê, para que e para quem normalizar. Por que atentar para tantos detalhes, para tantas regras que são importantes na composição de um trabalho acadêmico. Então, nós temos aí as questões de padronização, de credibilidade, de facilitar a visualização e o acesso à publicação, a comunicação entre o que a gente chama de metadados de editores de texto e softwares, e aí a gente tem os softwares que são os gerenciadores de referências, né? E 3 se destacam: o Zotero, o EndNote e o Mendeley. E essa configuração desses metadados, desses campos, que acabam se refletindo, né, em autoria, em título, em edição, em ano, tudo isso vai ao encontro e, na verdade, parte, né, da base, que é o conhecimento prévio das normas da ABNT. Nesse caso aqui, a norma de referência 6023. Da mesma forma, essa comunicação ela também se interrelaciona com essa intercambiabilidade de dados, né? Justamente entre softwares. A gente tem um dos principais fatores, né, que norteiam essa questão de normalização, que é a garantia de proteção aos direitos autorais. Se você escreve um trabalho, você quer ser citado. Se você quer ser citado, então, consequentemente, você será referenciado. E aí o seu índice de citações vai se ampliando à medida que outros pesquisadores acessam o teu trabalho e seguem um padrão de referências, né? E te referenciam, né, nas pesquisas deles. Um outro ponto muito importante é que essa normalização, a estruturação de referências, é responsabilidade de autores e orientadores. O time de bibliotecários, né, tanto da UFC como de outras instituições, ele se apresenta para produzir conteúdo instrucional, né, dentro de tutoriais, templates, guias, videoaulas como essa, e orientações presenciais e à distância no que se refere à composição, né, de citações e de referências. Mas a gente parte sempre do princípio de que a normalização é responsabilidade de autores e orientadores. Então, por que referenciar, né? Garantia de proteção aos direitos autorais, da credibilidade ao trabalho. Quanto mais citado, quanto mais referenciado um autor, maior credibilidade ao nome dele, né, dentro ali dos seus pares, né, da sua área de atuação. Remete o leitor às fontes consultadas na elaboração do trabalho, e isso é muito importante, porque aí a gente atrela a questão de pesquisa bibliográfica e documental, e aí a gente tem um levantamento de citações também como metodologia de pesquisa, né? E tudo isso são dados coletados, né, e analisados também em pesquisas desenvolvidas nas universidades. Como consequência, contribui para novas publicações, possibilita estudos bibliométricos, e aí nós temos a cientometria, a webmetria, a altimetria, que são estudos relacionados com esse quantitativo de citações, né? E a tradicional bibliometria. E a garantia de padronização na citação. Como um exemplo básico, a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de escolher a questão do sobrenome e nome, porque em algumas situações, e isso a gente já vivenciou em atendimento presencial, ocorre aí o ruído, né, de comunicação entre bases de dados. Em uma determinada base, o autor, né, o pesquisador está citado de uma forma, e aí traz um quantitativo
daquela forma que ele foi citado, e em outra base de dados há uma discrepância, né, uma diferença nesse padrão de citação. Então, há meio que um ruído aí para essa questão de levantamento de citações. Então, a garantia de padronizar a citação é importante para que se haja um modelo a ser seguido, né, um padrão a ser seguido ao se referenciar cada tipo de trabalho. Por que referenciar? A gente construiu esse pequeno esquema que, na verdade, é um ciclo que se retroalimenta, né? Nós temos uma pesquisa bibliográfica ou documental que gera para mim um embasamento teórico. Então, se eu tenho esse embasamento teórico, logo eu irei citar a consequência lógica de citações, lógica e obrigatória, né? Se eu citei, então eu referencio, e aí eu construo a minha lista de referências. E isso vai gerar uma publicação que, por sua vez, vai gerar novas publicações, né? Novas pesquisas bibliográficas e de caráter documental. Uma coisa que a norma deixa bem aberto, ela não entra nesse detalhe, né? Mas que muitos orientadores preferem chamar atenção para isso, é a composição de uma lista de referências e de uma lista de bibliografia consultada. Ou seja, obrigatoriamente, se eu citei um trabalho, eu devo referenciar numa lista de referências. Mas existem algumas publicações que me serviram de base para produzir um determinado texto, mas que eu não as citei no decorrer da publicação. Mas mesmo assim eu acho relevante, eu considero importante que conste a referência dessas publicações. Então, em comum acordo com o orientador ou com a orientadora, eu posso inserir essas obras que eu não citei, mas que me embasaram, em uma lista separada chamada bibliografia consultada. Mas há orientadores que defendem que você insira todas, incorpore todas numa mesma lista de referências. Então, fica aí em aberto para você, orientando, definir junto com o seu orientador. Se você insere tudo em lista de referências ou se você difere referências e bibliografia consultada. Bom, vamos aqui à localização das referências, adentrando já nos detalhes da NBR 6023. A NBR diz que as referências podem se localizar no rodapé. Então, qual é o critério? Não utilizar o sistema numérico. O sistema numérico nós vimos, né, como é que ele é tratado lá nas aulas de citações em documentos. Uma outra localização, no fim do texto de um capítulo ou de uma seção, seja em ordem alfabética ou em ordem numérica. Em lista de referências, em ordem alfabética ou numérica, e antecedendo resumos e resenhas. A primeira coisa, em um resumo ou em uma resenha que você deve destacar, que você deve compor, é a referência completa lá no topo da página, né, daquela publicação, daquela obra que você está desenvolvendo o resumo. Bom, ao longo dessas 5 videoaulas, né, essa primeira e mais 4, nós vamos abordar alguns tipos de documentos que são trazidos pela 6023. Nós temos a monografia no todo e em parte, e aí a norma classifica essa como monografia, né, os livros, dicionários, folhetos, os capítulos de livro, né, que entram como monografia em parte. Nós temos o trabalho acadêmico, a publicação periódica, e aí se destacam os jornais, as revistas, os periódicos científicos, os trabalhos apresentados em evento, os documentos jurídicos, documento civil e de cartório, correspondência com destaque para os e-mails, que também podem ser referenciados, temos as patentes, temos os documentos cartográficos, iconográficos, tridimensionais, que são os objetos, né, que dependendo do caráter do estudo, um determinado objeto ele deve ser referenciado também. Nós temos as partituras e os documentos audiovisuais, que se dividem aí em registros sonoros e imagens em movimento. Veremos com detalhes aí nas próximas aulas, tá? Como tipos de autoria, a 6023 ela traz o autor pessoal, o autor entidade,
a autoria desconhecida, as obras sem indicação de responsabilidade, mas que nem por isso elas são sem autoria, e ela traz os organizadores, compiladores, editores e coordenadores. Estes aqui podem compor o que a gente chama de entrada da referência. A entrada da referência é o primeiro elemento, que pode ser por um autor pessoal, entidade ou pela primeira palavra do título em caixa alta. E organizadores, compiladores, editores e coordenadores também podem compor essa entrada. Porém, nós temos também a atribuição de autoria, né, indicação de responsabilidade para revisores, tradutores, ilustradores, orientador, co-orientador também entra, prefaciador pode entrar, um colaborador, dentre outras. E estas aqui, que estão em vermelho, elas são identificadas numa ordem direta, ou seja, não é sobrenome, nome, tá? E após o título, seja num livro, num capítulo de livro, seja num TCC, tá? Ela vai vir sempre após o título. Passando agora para as regras gerais de apresentação. Vamos ver como é que a gente vai estruturar a nossa lista de referências. Primeiramente, com o título da seção, chamado Referências, sempre com destaque tipográfico, a gente recomenda o uso do negrito, e centralizado, tá? Esse nome, né, esse título, ele pode vir em espaçamento e-mail, sem problemas, esse título, tá? Essa palavra referências. Aí você dá o Enter 2 vezes, e aí o cursor vai descer, né? E aí vai trazer o espaço onde você vai inserir a sua lista. Elementos essenciais e elementos complementares. Um ponto importante a destacar. Para cada tipo de documento, nós temos elementos essenciais e elementos complementares. Porém, o que é que a norma fala? Se você optar pelos elementos complementares, você deve padronizar em todas as referências. E isso a gente vai ver direitinho com que a gente for avançando aqui com os tipos de documento, tá? A referência, né? Todas as referências são alinhadas à esquerda, jamais justificadas, tá? Sempre alinhar à esquerda. Em espaçamento simples, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Isso significa que são 2 enters após o fim da referência. Em notas de rodapé, elas devem destacar o expoente e não há espaçamento entre elas. Devem ser alinhadas abaixo da primeira letra da primeira palavra. Isso aqui foi mostrado em videoaulas anteriores, né, sobre a NBR 14724 e também sobre a norma de citações 10520. Vamos visualizar aqui como se fosse uma página do seu editor de texto. Tá? Então, nós temos aqui, sempre optar, né, convencionou-se que a fonte pode ser o Times ou Arial. Então, aqui no caso está em Times, está ali referências, o espaçamento ali de 1 e-mail de 2 enters, e aí a lista começa a ser composta. Alinhadas à esquerda, sempre com espaçamento simples e 2 enters aqui entre elas. Tá? Aqui estão as referências dessa apresentação, onde a gente finaliza, tá? E aí eu vou destacar aqui um pouco do acesso ao nosso material que está no site da Biblioteca Universitária da UFC. Essa aula introdutória sobre referências também vai servir para isso, para a gente ver, consultar aqui as fontes de informação, o que a gente chama também de fontes primárias, que são as próprias normas, tá? Vamos acessar aqui biblioteca.ufc.br e aqui do lado direito, nós temos a opção Normalização de Trabalhos Acadêmicos. Vai abrir aqui essa página e aí a gente vai descer para o material aqui produzido pela Comissão de Normalização do Sistema de Bibliotecas da UFC. E dentre esse material, nós temos aqui o Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, nós temos para artigo em publicação periódica científica, nós temos um guia para elaboração de citações, elaboração de referências e projetos de pesquisa, tá? Mas aí você pode optar também por descer aqui a página e acessar
os templates que estão disponíveis aqui de acordo com editores de texto específicos e alguns tutoriais de normalização. Clicando aqui em tutoriais de normalização, ele vai aqui abrir aqui para mim algumas opções, né? E aí eu avanço diretamente para essa daqui, ó, normalização, tá? Então nós temos aqui a configuração de seções e sumário em um editor de texto, como página de trabalho acadêmico, utilizando o Mendeley, que é um gerenciador de referências, e nós temos aulas liberadas do Mendeley no nosso canal do YouTube, né? Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, ou youtube.com/treinamentos/BCHUFC. Ainda se tratando para te ajudar na pesquisa científica, criação de formulários no Google e como acessar as normas técnicas, que são os ditos documentos primários. É esse passo a passo que a gente vai ver agora. Clicando aqui em início, nós vamos acessar aqui o catálogo online do sistema de bibliotecas da UFC, e aí vai abrir nessa página aqui do sistema Pérgamo. Primeira coisa, você vai aqui do lado direito e vai fazer o seu login. Você vai entrar com matrícula e sua senha de empréstimo, entre 4 e 6 dígitos a senha, tá? Você entra, tem aqui as boas-vindas em verde aqui para você, sinaliza que você está logado. E aí o que é importante, né? Na nossa apresentação aqui do PowerPoint tem nas referências, né, cada uma das NBR que a gente utilizou para embasar essa apresentação. Então vamos supor que eu quero ter acesso à norma de referências. Aí eu posso pesquisar aqui pelo código NBR 6023. Ele vai fazer a busca. Quando os resultados carregarem, eu vou clicar aqui na aba Pesquisa Target GEDWeb, ou GEDWeb, né? Pronto. Aí aqui eu tenho acesso ao que a gente chama de documento primário, que é a norma na íntegra, tá? Assim como eu acesso aqui as referências, você vai acessar qualquer norma da ABNT por esse caminho. Lembrando, sempre logado no catálogo online, tá? Então aqui os detalhes do documento primário, que é a 6023, a norma de referências. Vou finalizar essa nossa primeira videoaula salientando aqui as nossas mídias sociais. Nós estamos aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, Pinterest, nosso canal do YouTube, nosso canal de podcast e também o nosso blog, além, claro, da nossa fonte de informação, que é o site da Biblioteca Universitária, biblioteca.ufc.br. Aqui nossos contatos e a gente se vê na próxima videoaula.